Este vídeo é feito por fã, caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 28, Prólogo. O que é o amor? Eu, Lian Foucault, sou um jovem honesto e um pouco reservado que tem pensado em questões filosóficas como essa. Também acontece de eu ser um simples estudante que renasceu em aquele jogo Otome, aquele que fui obrigado a jogar contra a minha vontade em minha vida anterior. Sou um rapaz virtuoso que ama a paz, mas neste mundo de jogo Otome, sou apenas um personagem secundário que não se destaca muito. Pelo menos, era isso que era suposto ser. Por alguma razão, fui promovido a visconde. Sendo do quarto escalão inferior na corte real, estou em uma situação bastante grandiosa. Enquanto ainda sou um estudante, uma posição muito oportuna como um visconde de quarto escalão inferior me aguarda. Devido a isso, tenho me preocupado com assuntos relacionados ao amor. Às vezes, há o clichê de que o amor resolverá tudo em uma história, e não há dúvida de que o jogo Otome segue esse padrão. O amor determina tudo. Até mesmo Lushon, o supostamente invencível chefe final, teria sido derrotado pelo amor entre a protagonista e os alvos de conquista masculinos, resultando em um final feliz. Todos os assuntos são resolvidos pelo amor. O amor é uma grande coisa neste mundo. Uma força mais poderosa do que qualquer arma. Uma influência mais poderosa do que qualquer empreendimento diplomático. Os assuntos domésticos se resolverão desde que o amor esteja presente para ajudar. O amor é uma grande coisa. O amor é supremo. O amor salvará o mundo. Neste mundo, o amor é a arma definitiva. Sobre esse assunto, por que as coisas chegaram a este ponto? É tudo culpa sua, mestre, eu não estou errado de forma alguma, e ainda assim meu cúmplice Lushon está sendo frio. Ele assume a forma de uma esfera metálica com um olho vermelho. Seu corpo principal é uma espaçonave equipada com uma inteligência artificial. A esfera do tamanho de uma bola de softball é uma extensão dele, apenas um terminal de computador. Por direito, ele deveria ser mais respeitoso comigo, seu mestre. No entanto, essa coisa é muito ríspida comigo. Ainda assim, ele é bastante capaz. Então eu o mantenho por perto, já que é uma coisa assustadora que fará sei lá o que enquanto profero extermine os novos humanos. Se eu tirar os olhos dele. Meu Deus, só incompetentes ao meu redor. Bem, parando com meu escapismo, olhei para uma pilha de cartas se acumulando em minha mesa. A quantidade de cartas enviadas para minha residência estudantil havia chegado ao ponto de formar uma montanha. É uma experiência bem nova ter uma reviravolta assim. As garotas que ignoraram meus convites para cerimônias de chá até agora fizeram uma reviravolta completa no momento em que fui promovido e escreveram cartas tomando a iniciativa. Isso é demais. Essa situação é bastante desconfortável. É um pouco engraçado pensar que as garotas que nem me notavam até agora de repente estão tentando se aproximar de mim. No entanto, o fato é que isso não é ideal. Recue. É normal recuar aqui. Isso é desconfortável. Sua promoção foi confirmada antes das férias de inverno. Durante a viagem escolar no segundo semestre, tropas do Principado de Fan os atacaram. Consegui afastá-los de alguma forma, mas as ações que tomei naquela época acabaram me levando à promoção. Devido a isso, as garotas tiveram uma reviravolta assustadora quando voltei para a academia. Isso é especialmente assustador agora que estou passando do segundo semestre para o terceiro semestre. Eles não estão atraídos pelo meu verdadeiro eu, mas pelo meu status e propriedade. Como são baixas. Isso é uma questão de casamento entre nobres, então não há muito significado para o próprio eu em primeiro lugar. Aliás, dê uma olhada nesta carta. Uma única carta flutuou. Peguei para examinar seu conteúdo. Parece que o Lushon é capaz de verificar o conteúdo de uma carta sem abrir o envelope. Que coisa conveniente. Há algo interessante escrito aqui. Uau! Quando olhei para o conteúdo da carta, mais uma vez eram condições terríveis.
Escrito no interior estavam as condições de alguém para o casamento, incluindo construção de uma residência na capital real que pode abrigar cerca de 10 pessoas e também cuidar de seus amantes problemáticos. As garotas que apresentam condições tão rigorosas são sãs. Mas então, estou lidando com as garotas da academia. As mulheres dominam os homens, essa é a realidade do aquele jogo Otome. Quando o mundo do jogo se tornou realidade, as coisas foram tão duras que senti a estranha vontade de rir. Todas as garotas são muito terríveis. De quem será que elas pretendem dar à luz uma criança? Se eu me casasse, eu gostaria de ter um herdeiro e depois viver uma vida livre. Não é como se eu estivesse pedindo algo incomum. Quer dizer, a esposa legal do meu pai está fazendo o mesmo. Será que esse tipo de coisa é permitido? Infelizmente, este mundo realmente permite tais coisas. Este realmente é um mundo cruel. É estranho que os casamentos sejam tão bizarros. Considerando que os homens são poucos em número, não seria estranho se o casamento fosse dominado pelos homens. Tenho notado que é especialmente ruim para aqueles das posições de barão e visconde. As posições acima e abaixo dessas não tem tão ruim. Na verdade, a maioria dos casamentos para as famílias dos condes e acima são em condições bastante normais. Não posso dizer que sejam todos assim. Há algumas famílias problemáticas também. Isso é um jogo Otome, certo? Não importa o quanto eu pense sobre isso, não vou encontrar uma resposta. Poderia ser isso. Poderia ser o fato de as garotas andarem por aí com criados exclusivos de sua raça. Ao tentar implementar essa configuração no mundo, poderia ter criado essa realidade inconsistente. Isso não vai a lugar nenhum. Pensar sobre isso não trará respostas. Sendo assim, prefiro não pensar nisso. Depois de jogar a pilha de cartas no lixo, Lucian falou comigo. Oh! Você não vai convidar ninguém para uma cerimônia de chá? Considerando quem você é, eu estava pensando que você ia aproveitar o tempo para ser irritante e fazer alguns comentários sarcásticos para as garotas que propuseram uma cerimônia de chá com você. Quem você pensa que eu sou? Uma pessoa tão gentil e comum como eu nunca faria uma coisa dessas. De qualquer forma, gostaria de ouvir qual é a sua definição de uma pessoa comum. Acho que o que o público em geral acredita ser uma pessoa comum e o que você acredita ser uma pessoa comum são diferentes. Você está sendo barulhento. De qualquer forma, vamos terminar com isso. Certamente, pensei em ser irritante e fazer alguns comentários sarcásticos, mas, em primeiro lugar, seria problemático ter que realizar uma cerimônia de chá para aquelas garotas que mudaram completamente de atitude. Apesar de como as coisas parecem, estou ocupado. Tenho que fazer chá para Lívia, a protagonista deste mundo de jogo Otome, conhecida oficialmente como Oliva. Também tenho que fazer o mesmo para Ange, a filha de um duque, conhecida oficialmente como Angelica Rafua Redgrave. Além disso, estou antecipando que vou ter que fazer chá para a estudante do segundo ano Clarice e a estudante do terceiro ano Deirdre. Essas duas me ajudaram com algumas coisas, então eu não conseguiria recusar se me pedissem para fazer chá. Também ganhei algumas folhas de chá de alta qualidade e um jogo de chá, o que torna difícil para mim recusar. Agora que penso nisso, as únicas pessoas com quem tomo chá são mulheres. Bem, seja como for. Deixando isso de lado, há um problema maior. Tenho suspeitas de que Marie Follafouin é alguém que reencarnou aqui. Assim como eu, ela é a filha mais nova de uma família visconde pobre, mas foi oficialmente reconhecida como santa. Normalmente, se alguém soubesse sobre esse jogo de Otome, eles absolutamente não roubariam o título de santa. Afinal, para derrotar o chefe final, o próprio poder de Lívia é necessário. Tornou-se evidente que eu tenho que tomar medidas contra Marie, que ignorou esses riscos e se fez passar pela santa. Sério, por que as coisas acabaram assim? Não é você mesmo que fez isso, mestre? Será que essa coisa está planejando fazer de tudo isso minha responsabilidade? Uma garota estava sentada em um banco com uma aura sombria. Seu cabelo azul marinho e longo estava bastante desalmado. Havia manchas de rasgos visíveis em seu uniforme. Seu nome era Cara Fouen.
Sua família era de um baronato sendo classificada como uma família de cavaleiros sob o reino de Offault. Anteriormente, ela estava sob a guarda da família do Conde Oferi, mas a família Oferi foi destruída. O chefe da família e o herdeiro foram executados por se unirem aos Piratas do Céu. Os outros membros da família foram privados de seu status e bens. A filha da família Oferi, a quem Kara havia seguido, desapareceu da academia. As famílias que estavam sob sua guarda também desapareceram. Praticamente todas as pessoas relacionadas à família do Conde Oferi desapareceram da academia. Mesmo assim, Kara permaneceu na escola. Talvez se possa dizer que ela foi deixada para trás. Embora o fato seja que sua família não tinha relação com os Piratas do Céu, havia outros fatores contribuindo para sua situação. Um grupo de garotas passou por Kara, que estava de cabeça baixa. Olha só, é a traidora. Que vergonha para os nobres. Ela deveria apenas desaparecer logo. Ela estava envolvida com Piratas do Céu, então por que ela ainda está nesta academia? Sua situação servia como um tipo de aviso. Sem opção de sair da escola, Kara teve que aceitar sua posição atual. Do ponto de vista de Kara, uma seguidora como ela não tinha o direito de veto. Ela sabia muito bem sobre a conduta da família Oferi e também sabia que eles se livrariam de qualquer pessoa que cometesse o erro de se opor a eles. No entanto, agora que a família Oferi foi despedaçada, ela estava sendo tratada como traidora. O que eu deveria ter feito? O que eu poderia ter feito? Ela não podia desafiar a filha da casa Oferi. Era óbvio que ela teria sofrido um destino amargo se o fizesse. Se traísse a filha, era altamente provável que fosse esmagada e que mais vingança a esperasse. Em tais circunstâncias, o que ela poderia ter feito? Mesmo eu tive que aturar aquela mulher. E ainda assim, enquanto chorava e pensava em tais coisas, uma garota pequena se aproximou do grupo. Ela era alguém reconhecida pelo templo como uma santa, Mari. Ela certamente tem muitos seguidores. Mari nunca teve um único seguidor até recentemente, mas depois de se tornar uma santa, as pessoas se reuniram ao seu redor. Como uma santa e como a antiga amante do príncipe herdeiro, Mari era alguém para ser buscada. Era inevitável que as crianças nobres se aproximassem dela. As garotas que haviam falado mal de Mari antes agora a elogiavam. Mari, você está tão adorável como sempre hoje? Como sempre, suas roupas hoje estão excelentes. Você tem um gosto tão bom. Mari, um novo café abriu. Gostaria de visitá-lo juntas. As garotas da academia mudaram completamente de atitude. Além disso, servos exclusivos e garotos acompanhavam essas garotas, resultando em muitas pessoas ao redor de Mari. Diante dessa situação, Mari. Ai, não disse que podem me tratar informalmente. Estava se divertindo muito. Mas, fazer uma coisa dessa seria demais. Enquanto as garotas estavam perplexas, Marie sorriu. Proíbo que me tratem tão educadamente. Quer dizer, já somos amigas próximas, não é? Marie, que benevolência você possui. Af, eu disse para parar com isso. Kara olhou para Marie, que estava pedindo às garotas para parar enquanto desfrutava de seu tempo, e abaixou os olhos. Eles vão me intimidar de novo se não forem embora logo. Kara, que havia colocado os amantes de Marie, Brad e Greg, em uma armadilha, havia se afastado de Marie por medo de retaliação. Uma garota, vendo Kara, fez uma voz alta. Oh, é aquela que tem sido uma desgraça para nós, nobres. Kara, cujos ombros tremiam, tentou fugir rapidamente, mas foi bloqueada pelos garotos. Você ainda está nesta academia. Como alguém como você pode se chamar de nobre? Que verdadeiramente irritante. Normalmente, os garotos seriam reservados na frente das garotas, mas com Kara podiam fazer o que quisessem e começaram a ofendê-la. As pessoas gradualmente se reuniram e cercaram Kara. As pessoas ao redor riram dela enquanto ela ficava assustada e se encolhia em posição fetal. Enquanto tremia e se abalava, Marie se aproximou. Quando a mão de Marie se aproximou de Kara,
esta fechou os olhos e se preparou para o impacto. No entanto, não importava quanto tempo ela esperasse, ela não sentia um tapa, nem nada acontecia com ela. Nervosamente, ela abriu os olhos e viu Marie sorrindo enquanto estendia a mão para ela. Você é a cara. Muita coisa aconteceu, mas vamos ser amigas. As pessoas ao redor ficaram surpresas com o que Marie disse e a aconselharam contra isso. Marie, essa é a garota que levou Brad e Greg para uma armadilha. Além disso, ela é uma traidora conectada aos piratas do céu. Marie balançou a cabeça em negação. Deve haver algum motivo para ela estar aqui. Parece que ela já se desculpou, então está tudo bem. Além disso, não é bom para todos se juntarem e intimidarem alguém. As pessoas ao redor ficaram em silêncio. Depois de falar, Marie segurou a mão de Cara. A pequena Marie segurou a mão de Cara enquanto fazia uma expressão de respeito. Então, Cara, você e eu deveríamos ser amigas. Cara ficou encantada. Ela derramou lágrimas enquanto assentia para Marie, que parecia brilhar. Sim. Como se alguém pudesse te perdoar, Marie continuou sorrindo na frente de Cara chorando. Enquanto dizia algumas palavras de cortesia, ela nutria pensamentos maliciosos por dentro. Parece que Brad e Greg resolveram, mas eu gostei de como aquele cara do bando ficou preso na armadilha. Se você se tornar minha seguidora, aquele cara do bando certamente ficará furioso. Aquele cara do bando era Liam. Um homem de língua afiada que sempre interferia em seus planos e se parecia com seu irmão mais velho. Marie odiava Liam, pois olhar para ele trazia lembranças de seu irmão mais velho. Se isso significa vê-lo frustrado, eu não me importaria em perdoar Cara. Afinal, sou uma boa mulher por perdoar uma garota má como ela. Ela havia roubado os alvos de conquista do jogo Otome da protagonista, Olivia, também conhecida como Olivia. Ela também havia roubado o servo exclusivo Kylo, juntamente com a posição e fama de ser uma santa. Todas essas coisas ela teve que fazer pelo bem de sua subsistência, mas Liam era um obstáculo para todo o seu plano. Aquele cara do bando está me dando trabalho. Mas agora é minha vez de brilhar. Com certeza me vingarei dele. Marie não tinha muitos detalhes, mas neste mundo, a santa era uma existência especial para o reino de Ofauti. Em particular, se um plebeu fosse selecionado como santa, então eles poderiam se casar com o príncipe herdeiro. Havia itens que apenas a santa poderia usar, e esses itens poderiam aumentar o poder de Marie. Eu assumi o status de uma santa da ingênua Olivia, mas vou resolver tudo em seu lugar, então não deve ser um problema. Agora então, eu me pergunto como devo atormentar aquela multidão. De qualquer forma, agora que as pessoas que antes me desprezavam estão tentando ficar do meu lado, isso é um pouco agradável. As meninas a olhavam com hostilidade antes, mas agora estavam tentando agradá-la. Marie estava desfrutando de sua situação atual. É ótimo saber que as pessoas que olharam para mim com desdém, pensando que não sou uma boa combinação para Julian e os outros, ou que sou apenas uma nobre pobre, agora estão tentando ganhar a minha aprovação. Com isso, vou subir ao topo do mundo. Seu objetivo era a princesa herdeira. Ela ponderava sobre como fazer de Julian o príncipe herdeiro novamente como sua primeira ordem de negócios. Nesse momento, Chris apareceu. Chris Vieira Arcuright, um jovem de cabelos azuis, olhos azuis, semblante digno e que usava óculos. Marie, é aqui que você estava. Marie se sentiu à vontade quando Chris se aproximou dela em deleite. Os seguidores ao redor, especialmente as meninas, coraram e se sentiram encantadas ao olhar para Chris. O que aconteceu? Estou aqui para entregar uma carta enviada a você, Marie. Marie, depois de agradecer e pegar a carta, arregalou os olhos ao ver quem era o remetente. O que houve, Marie? Não é nada. De repente, lembrei de alguns negócios que tenho que cuidar, então vou embora. Sem ouvir as tentativas das pessoas ao seu redor de impedi-la, Marie saiu correndo para encontrar um lugar onde pudesse ficar sozinha. Ao se esconder em um local fora de vista, ela abriu o envelope com mãos trêmulas. Acalme-se.
vai ficar tudo bem. Eu já sou a santa. Eu não sei o que minha família vai fazer, mas vou proteger a todos. A carta foi enviada por seus pais. Ao tirar a carta e ler seu conteúdo, Marie desmoronou. Por que isso está acontecendo? Agarrando a carta enquanto chorava, Marie não pôde deixar de gritar. O conteúdo da carta afirmava que seus pais usariam seu nome para pagar a enorme dívida que acumularam. Marie não havia sido abençoada em sua segunda vida. Seus outros irmãos também usaram o nome de Marie para fazer o que quisessem. Os sentimentos de Marie, que haviam atingido o auge momentos antes, agora caíam para o seu ponto mais baixo. Eu odeio dívidas. Marie, que tinha aversão a dívidas após sua experiência em sua vida anterior, continuou chorando. Eu estava andando no prédio da academia com Lívia. Lívia, que tinha cabelos castanhos claros cortados em um bob, andava enquanto segurava seus livros e cadernos. É incômodo ter que se mover entre as aulas. A maioria das aulas na academia é um incômodo porque precisamos nos mover para cada uma delas. Eu tinha a esperança de que os professores fossem os que se movessem entre as salas de aula, como era na minha vida anterior. Lívia olhou para mim com seus olhos azuis. Liam, você não está cansado? Ela olhou para minha condição, preocupada que eu talvez estivesse cansado. Entre as muitas mulheres insensíveis na academia, essa garota me conforta. Além disso, ela é a protagonista daquele jogo Otome. Lívia deveria ter sido escolhida como a santa, não Marie. De repente, recebi muitos convites, então tem sido um incômodo ter que rejeitá-los todos. Quando falei sobre os problemas com as garotas que mudaram de ideia sobre mim, Lívia parecia um pouco feliz. Afinal, você é um herói, Liam. Eu fui rotulado como um herói que derrotou o exército do Principado de Fanos. Devido a isso, fui promovido apesar dos meus desejos. Eu não sou adequado para ser um herói, porém. Tem alguma mulher que lhe interesse? Nenhuma. Talvez no próximo ano. Eu odeio garotas que mudam completamente e tentam se aproximar de mim. Mas ouvi dizer que sua reputação vai piorar se você não realizar uma cerimônia do chá, Liam. Minha reputação? Se piorar, tudo bem. Ser tratado como um herói é estranho. Além disso, ter uma cerimônia do chá com você, Ange, é tudo o que preciso. Quando mencionei que ela era suficiente, as bochechas de Lívia ficaram levemente vermelhas, parecendo feliz. No entanto, logo ela mudou para uma expressão em branco, talvez lembrando de algo. Mas você também convidou Clarice e Deirdre para o chá, não é? Quando Lívia disse isso como se estivesse me questionando, eu virei o rosto para longe do olhar dela. Hahaha. Chega disso, vamos nos atrasar para a aula se não apressarmos. Liam, você está apenas fugindo? Lívia ficou surpresa com a forma como eu evitei a pergunta com um sorriso, mas depois ficou confusa ao ver uma multidão no corredor. O que está acontecendo? Todo mundo estava se concentrando em um mural na frente deles. Havia muitas coisas anexadas ao mural, mas era estranho que uma multidão se reunisse ali. Curioso, não é? Quer dar uma olhada rápida? Ao espiar o mural pelos vãos entre as pessoas, havia um pôster sobre estudar no exterior. Seu conteúdo afirmava que estavam recrutando estudantes para estudar na República de Alzer. É sobre estudar no exterior em algum local estrangeiro. Parece ser por um ano. Um lugar estrangeiro. Esta academia realmente tem muitas opções interessantes. Lívia parecia impressionada e um pouco interessada. No entanto, eu não esperava que as pessoas se aglomerassem em volta de um pôster de intercâmbio. Tentei sair dali, empurrando-me pela multidão até que avistei meu amigo, Raymond Foarquin. Ele tinha uma expressão ligeiramente cansada. Você também está interessado em estudar no exterior? Quando o chamei, Raymond ajustou os óculos e me olhou. Liam. Espera, você estava falando sobre estudar no exterior. Apontei para o quadro de avisos para Raymond, que não parecia fingir ignorância. Você não estava olhando o pôster de intercâmbio? Não. A multidão aqui está se reunindo por causa do estabelecimento de guarda-costas. Guarda-costas.
As pessoas estavam se reunindo ali por causa de um recrutamento de guarda-costas. Embora a academia não seja um lugar para recrutar guarda-costas para a realeza. Protegendo quem? Bem, não seria a santa. De acordo com Raymond, o Palácio Real e o templo estavam preparando guarda-costas para a irritante Mary. Embora estejam formando um grupo de guarda-costas para a santa, parece que é algo único desta vez. Único? O quê? Bem, você vê, a santa é a Mary, certo? Seus pretendentes são pessoas bastante especiais, a ponto de não apenas o templo, mas o Palácio Real também estar envolvido no processo de formação do grupo. Lívia pareceu entender. Isso tem a ver com o príncipe Julian e os outros, não é? Raymond assentiu. Sim. Em resumo, as pessoas estão fazendo um grande alvoroço pelo fato de o príncipe Julian não ter errado na mulher que escolheu. Há até rumores de que Sua Alteza voltará a ser o príncipe herdeiro e que a santa se tornará a princesa herdeira. Durante o final daquele jogo Otome, a protagonista se tornou a santa, ganhou o reconhecimento das pessoas ao seu redor e se uniu aos alvos de conquista em casamento. Parece que a mesma coisa está acontecendo apesar de Mary ser a santa agora. Que garota irritante! Então as pessoas que querem se conectar com ela estão tentando ser seus guarda-costas. No entanto, não achei que você estaria interessado, Raymond. Quando eu disse isso, Raymond fez um sorriso amargo. É meio por um motivo diferente, na verdade. Não estou dizendo que não tenho segundas intenções, mas tenho pensado em algumas medidas especiais. Medidas especiais? Acho que vou ouvir o que ele quer dizer com isso. Os guarda-costas da santa são escolhidos por cavaleiros. Não os cavaleiros do templo, mas cavaleiros formais. Então eles não estão confiando isso ao templo. Certo. Por causa disso, se alguém se tornar um guarda-costas, eles teriam o título de cavaleiro. Isso não é tudo. Parece que eles até podem ter uma noiva, independentemente de sua linhagem. Raymond, você quer dizer? Sim, é isso mesmo. Enquanto são reconhecidos como cavaleiros no Palácio Real, suas esposas não precisam ser filhas de nobres. Os cavaleiros do templo não são cavaleiros formais. Alguns deles são nobres, mas a maioria é composta por plebeus. Alguns nobres que estavam cansados de procurar casamento se tornaram cavaleiros do templo. Na maioria dos casos, eles são criticados como desistentes, mas são tratados como cavaleiros formais. Além disso, como as pessoas alistadas como guarda-costas de Mary são consideradas cavaleiros do templo, parece que não importa de onde suas esposas venham. Em outras palavras, eles não são despojados de seu status na sociedade nobre, ao mesmo tempo em que podem escapar da busca por casamento. Quando olhei para os meninos se reunindo em volta do quadro de avisos, todos estavam levando a sério. Eu me inscreveria imediatamente se não fosse por aquela garota que eu tenho que proteger. Não pude deixar de sentir frustração. Raymond me respondeu de maneira calma. Bem, como um lorde feudal, você não poderia se inscrever, Lian. Embora eu esteja na mesma situação, herdeiros não podem ser guarda-costas. O quê? Essa frustração foi em vão. Agora que penso nisso, seria uma situação precária ter um herdeiro como guarda-costas de Mary. Essa posição não parece temporária, então não seria um trabalho adequado para um menino que eventualmente sucederá uma casa nobre. Raymond também parecia frustrado. No fim das contas, você parece odiar a santa, não é, Lian? Eu absolutamente odiaria ser o guarda-costas dela. Enquanto Raymond estava chocado, Lívia notou uma pessoa se aproximando. Lian. Sentindo um puxão na minha manga, me virei para ver Angie se aproximando com uma expressão séria. Ela parecia um pouco tensa e preocupada com algo. Tive um pressentimento ruim, mas, enquanto o ignorava e me dizia que ficaria bem, Angie falou. Foi aqui que você estava. Lian, entrei em contato com minha casa há pouco tempo. Raymond logo se escondeu atrás de mim assim que Angie se aproximou. Como Angie é filha de um duque, as pessoas não podem deixar de vê-la como alguém intocável. Em contato.
Ao ver Lívia preocupada, Angie deu um leve sorriso. Essas duas são amigas íntimas, mas, de acordo com aquele jogo de Otome, Angie era para ser a vilã, a rival de amor da protagonista e uma inimiga. Ela tem cabelos loiros brilhantes e olhos vermelhos intensos. Angie tem uma espécie de aura ao seu redor, algo que domina as pessoas ao seu redor. Essa aura suaviza quando ela está com Lívia. Não se preocupe, não é nada ruim. Apesar de ter dito isso, Angie estava nervosa. O que aconteceu? Angie olhou diretamente para o meu rosto. Seus olhos escarlates pareciam que poderiam me engolir por inteiro. Além disso, é um pouco difícil tê-la olhando assim quando seu generoso busto está na minha linha de visão. Na verdade, é um pouco preocupante que as duas tenham bustos tão grandes. Liana, isso é sério. Enquanto pensava que talvez tivesse revelado meus pensamentos, comecei a suar frio enquanto Angie falava. Você foi designado provisoriamente como guarda-costas da Santa. O quê? Respondi confuso.